Olá pessoal, meu nome é de Carla Kelly, sou professora aqui de Recife, sou morena, tenho cabelos longos e uso óculos. Vamos falar sobre a importância da linguagem na construção das funções superiores e dos conceitos científicos. Nesse vídeo nós vamos entender como a linguagem molda o nosso pensamento e como ela é essencial para o desenvolvimento das funções superiores e dos conceitos científicos. Vou falar um pouco sobre a importância da linguagem na construção das funções superiores. A linguagem ela tem um papel fundamental na construção dessas funções. Para Levi-Vygotsky, um dos principais teóricos, do desenvolvimento humano, a linguagem é uma ferramenta mediadora que permite o desenvolvimento de habilidades. Habilidades como o pensamento abstrato, como a memória voluntária, como a atenção dirigida, a imaginação criativa e a autorregulação. Em seus estudos, ele traz 5 tópicos bem importantes para nós. Ele traz o tópico 1, que é a mediação do pensamento. Tópico 2, desenvolvimento da autorregulação. Tópico 3, a interiorização das funções sociais. O tópico 4, ampliação da memória e a atenção voluntárias, e o tópico 5, construções de significados. Na mediação do pensamento, ele diz que a linguagem transforma o pensamento. Inicialmente, as crianças começam a pensar e a agir de forma impulsiva e prática. E com o desenvolvimento da linguagem, ela passa a organizar suas ações com base nas palavras e conceitos, permitindo um raciocínio lógico e abstrato. No desenvolvimento da autorregulação, que ele diz que é uma das grandes marcas da função superior, por meio da linguagem interna, é quando a criança ela começa a falar consigo mesma, ela começa a aprender a planejar, a controlar o comportamento, a tomar decisões e resolver os problemas. Na interiorização das funções sociais, a criança, ao interagir com o adulto ou com os pares mais experientes, ela internaliza os significados das ações e das palavras. Assim, aquilo que era primeiro externo, que era o social, começa a se tornar interno, torna-se interno, individual. Ela traz para si tudo que ela aprende com os seus pares, com os pares mais experientes. Na ampliação da memória e a atenção voluntárias, ele diz que a linguagem possibilita nomear, classificar e categorizar experiências, favorecendo a organização mental e o controle consciente da memória e da atenção. A partir do momento que elas começam a entender o que está acontecendo, ela começa a nomear, classificar as suas experiências. E por fim, tem a construção de significado. A linguagem começa a ter sentido, a dar sentido às experiências e ao mundo. Por meio dela, da linguagem, a criança compreende os símbolos, as convenções sociais, as regras e os valores, que são elementos fundamentais para o desenvolvimento intelectual e social. A partir dela, ela consegue compreender a linguagem, começa a interagir com o outro, a falar, a se comunicar. Ela começa a dar sentido a essas experiências e ao que vê no mundo. Então é isso, A linguagem ela vai além de uma simples comunicação, Ela é uma ferramenta psicológica que é essencial para a criança, o desenvolvimento da criança, para a criança evoluir em suas habilidades, Habilidades que eram básicas, que se tornam mais complexas, Que são construídas com base na cultura e desenvolvidas de forma intencional ao longo do seu crescimento. E agora, para concluir, a linguagem é uma ferramenta que estrutura o pensamento e organiza a nossa forma de agir e de compreender o mundo. Sem a linguagem, o nosso pensamento seria limitado, e é por meio dela que conseguimos pensar de forma abstrata e autônoma. Olá pessoal, me chamo Tatiana, sou professora de ciência aqui no município de Xangrande, Pernambuco. E eu vou tentar explicar para vocês um pouco sobre a linguagem das funções superiores e os conceitos científicos segundo a ótica de Vygotsky. Falar sobre funções superiores na linguagem é relacionar o papel que ela desempenha no desenvolvimento cognitivo e social do indivíduo. Ou seja,
É quando, por meio da linguagem da fala, eu consigo interagir com outras pessoas de forma social, produzindo conhecimento no meu cognitivo. Vygotsky diz que a linguagem ela transforma pensamentos simples em funções superiores. Por exemplo, quando eu trago para trabalhar em sala de aula, em atividades de matemática, o jogo do trigonal das operações da adição e da subtração. Aqui nesse jogo, a criança vai procurar criar estratégia que facilite a resposta correta junto com seus pares. A mesma coisa acontece quando eu trabalho com elas, por exemplo, o hexágono das multiplicações. Algumas crianças vão ter respostas diferentes para a mesma resolução, com o resultado igual. Ou seja, cada criança ela desenvolve uma metodologia específica de chegar àquela resposta, que não necessariamente tem que ser igual ao que o professor tem previamente elaborado, pois algumas têm a facilidade de produzir o cálculo mental, outras vão utilizar os dedos, outras vão utilizar táticas com material escolar para chegar à contagem correta. Quando eu me refiro a resoluções em relação aos conceitos científicos, toda criança ela já nasce com conhecimentos prévios dotados em si. E esses conhecimentos prévios, quando confrontados em situações com seus pares, produzem geração de conhecimentos específicos. Por exemplo, trabalhar em ciência, experimento como água e óleo, ou por que alguns objetos afundam e outros flutuam, gera na criança experiência no seu cotidiano. Ela vai procurar no seu dia a dia algo que remeta à explicação desses dois questionamentos. Fora que ela vai observar, ela vai se questionar, explorar em volta e só então assim gerar a construção do conhecimento para a aprendizagem significativa e esperada. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Bom, e concluindo, nós precisamos entender que a linguagem não é apenas um meio de comunicação entre as pessoas. A linguagem em si é uma ferramenta que molda nossos pensamentos e nos permite construir saberes científicos. Por isso, investir em desenvolvimento da linguagem é investir na capacidade de pensar, aprender e criar ciências. É por meio da linguagem que os conceitos científicos são transmitidos e aplicados na prática pedagógica. O professor em si, ele é um mediador, ele traz os termos e códigos científicos e através de debates, discussões, rodas de conversas, experimentos, atividades lúdicas, os alunos vão construir o conhecimento e o significado da linguagem ali inserida, ok? Obrigado.